Pediu. Oh, coisa boa! Olha, gente, aqui outra vez. Tarde Top no ar. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Chegou o momento de você se informar, se divertir. Olha que bacana, interagir aqui com a gente. Está ligadinho aí em você, viu? Ó, assunto de hoje bem bacana, hein? Dores de cabeça. Hoje tem estreia de quadro novo. Doutora Francine Mendonça vai estrear um quadro Desvendando o Cérebro. Olha que Entendendo o Cérebro. Olha que bacana, hein? Ela vem falar sobre dor de cabeça. E temos também Julho Verde. HPV amplia risco de câncer de boca entre jovens. O doutor André vem aí, oncologista, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais. Tarde Top para vocês. Agora sim, estamos em Julho Verde. HPV amplia risco de câncer de boca entre jovens. E para falar sobre esse assunto, vamos convidar o Dr. André Paternal, Castelo Dias Carneiro, oncologista. Boa tarde, bem-vindo, doutor André. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite para a gente falar desse assunto tão importante. Tá, uma curiosidade, né? O HPV aumentou, né, entre os jovens, né, na faixa etária de 25 anos. Como pode, gente, aumentar isso numa pandemia? Só me explica. Pois é. Na verdade, esse movimento, né, dessa mudança desse perfil epidemiológico, isso vem acontecendo já há algum tempo. Tá? Então, o HPV, na realidade, quando a gente fala em HPV, é um conjunto, né, uma família de vírus, tem cerca de 150 vírus e é um vírus sexualmente transmissível. Ele também pode ser transmitido pelo parto, mas em sua grande maioria a transmissão se dá pela via sexual. E aí a gente tem hoje diversos fatores, né, que acabam influenciando o aumento, né, da contaminação e contribuindo para a disseminação desse vírus entre os jovens. E aumentando, assim, o risco do câncer de cabeça e pescoço, como, por exemplo, o câncer de boca. Tá bom. Explica pra gente, então, assim, como detectar, né? E o HPV está relacionado com essa relação do câncer, né, de boca e do HPV. Explica para nós aqui essa relação. Então, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer algumas coisinhas, né? Primeiro, câncer de boca, né? O que é, né? Então, para nós, né, oncologistas, para os médicos, de forma geral, câncer de boca é aquele tumor que surge na região, desde a parte mais interna dos lábios até toda a região dentro, né, da cavidade oral, que é composta pela língua, pelo assoalho da boca e pela região do palato, que a gente, né, todo mundo chama aí de céu da boca, tá? E assim, o HPV, ele é um dos vírus, né, que está relacionado ao aumento da incidência de câncer. Ele não é o único, tá? A gente tem outros vírus aí que acabam desempenhando um papel que a gente chama de carcinogênico. Isso não é exatamente uma coisa inédita, né? E as infecções, elas estão sim por trás do surgimento de muitos tipos de tumor. E isso tem muito a ver com a relação do nosso sistema imunológico com essas infecções também. Então, bacana colocar, né, que a gente tem que estar cuidando do nosso sistema imunológico aí, né, para se proteger. Mas vamos lá, como detectar e tratar o câncer de boca, doutor? Muito bem. Então, assim, em relação à detecção, né, evidentemente que isso é feito por um especialista no consultório médico, mas existem alguns sinais e sintomas que as pessoas têm que estar atentas, né? Então, feridas no lábio, lesões dentro da boca, lesões na língua que demoram, né, a passar, demoram a melhorar, isso sem dúvida representa um dos sinais de alarme para um eventual tumor nessa região. Além disso, alguns nódulos aqui na região cervical, né, como por exemplo ínguas, né, que o pessoal costuma falar, que são linfonodos ou gânglios, eles também, quando aumentam e persistem, né, com esse aumento aí por um período longo de tempo, isso também chama atenção e também deve ser investigado por um especialista. Boa. Agora, herpes também, né, dá aquelas feridinhas. Como a gente diferenciar, né, se é uma herpes ou se é um câncer de boca? A herpes tudo bem, é uma coisa mais tranquila, mas, né, como que a gente faz para diferenciar?
Tem algum sintoma que diferencia os dois aí? Essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, o vírus da herpes, ele é um vírus de uma família diferente, né? Do vírus do HPV que a gente está falando aqui. As lesões são diferentes, né? Então, assim, quem tem herpes sabe bem, né? Como que são as lesões. Geralmente são lesões que são vesículas, né? Algumas até estouram e sai aquela secreção esbranquiçada de dentro. Sim. E depois ela vira uma crostazinha e aquilo seca e fica como uma casquinha, tá? Então, o vírus da herpes, ele vem e ele vai, né? Ele fica ativo e inativo na sequência. Aqui não, aqui a gente está falando de lesões que são lesões com características diferentes, elas parecem uma verruga, né? E elas tendem a crescer. Então, o aspecto clínico dessas duas lesões, ele é bem distinto. Tá? Mas é claro que a orientação para qualquer paciente que tenha algum tipo de lesão é sem dúvida procurar um especialista para que seja feita uma avaliação mais detalhada. Tá, apareceu uma lesãozinha na boca, procura, né, um especialista para averiguar se é uma herpes ou, enfim, se é outra coisa mais grave, né, doutor? Lesões podem surgir, né? Às vezes a gente comendo mesmo, se machuca, enfim. Eu acho que o importante é ficar essa ideia da lesão que não melhora. Né? Não cura, Essas né? lesões vão ficando e a pessoa vai vendo que aquilo já está há semanas. Tá? Esse é o momento de você realmente falar, poxa, tem alguma coisa errada, né? Essa lesão aqui, se fosse um machucadinho, já era para ter ido embora e não está indo embora. Né? E aí seria o momento ideal de você procurar um especialista. Tá. Qual é o sexo e a faixa etária, né, mais atingida no câncer de boca? A gente viu aqui que a galera dos 25 anos, os jovens, né, eles são mais propensos, enfim, toma menos cuidado. É essa galera mesmo aí que é mais atingida? Também, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, eu acho importante a gente frisar que a gente está falando aqui de um tumor raro, né? Ele não é um tumor muito frequente. Se a gente colocar em perspectiva e considerar todos os tipos de tumores malignos, os cânceres de cabeça e pescoço, incluindo o câncer de boca, representa menos de 5% de todos os casos de câncer diagnosticados. Tá? São tumores muito mais frequentes em países subdesenvolvidos e, de forma geral, tá, ele acomete mais homens do que mulheres e acomete pessoas mais velhas, a partir de 50 a 60 anos. O que está acontecendo é que a gente tem visto um aumento da quantidade de casos diagnosticados em pessoas jovens, né, que não fumam. Então, a gente vai falar um pouquinho depois dos efeitos, dos fatores de risco, mas essa população jovem que não fuma, isso chama atenção, e aí entra a questão do HPV por trás, né, explicando por que esse aumento tem acontecido em pacientes tão jovens. Então, a gente tem, vamos dizer assim, esse perfil meio bimodal, né, pessoas jovens que não fumam e as pessoas mais velhas que fumam e bebem. Entendi, curioso, né? Bom, a gente já falou, né? Agora vamos falar dos tratamentos, né? Quais são os tratamentos para esse câncer de boca? Pois é. Como tudo na oncologia, né, o tratamento ele depende muito do momento em que o tumor é diagnosticado. Né? Então, na oncologia, a gente tem essa máxima de que o diagnóstico precoce ele é determinante para o sucesso do tratamento. Tá? Então, não é diferente com câncer de boca. Quando a gente tem lesões iniciais, né, ou seja, um tumor que está ali começando, está apenas na região da boca, a gente consegue fazer um tratamento curativo, né? E o tratamento ele é baseado em cirurgia. A partir do resultado da cirurgia, que é realizada por um cirurgião de cabeça e pescoço, um especialista na área, esse material vai para a patologia, o patologista vai avaliar com muito cuidado esse material e vai falar para a gente o que ele encontrou, e dependendo do resultado, dependendo desse laudo da patologia, a gente pode ou não indicar algum tratamento complementar para reduzir o risco desse tumor eventualmente voltar. E aí a gente está falando, por exemplo, de radioterapia. Tá? Entendi. Quanto tempo, mais ou menos, dura esse tratamento, doutor? Isso é muito variável, né? Depende de cada caso, e hoje em dia a radioterapia tem diferentes formas de ser feita. A cirurgia é uma cirurgia, depende do tamanho, evidentemente, do tumor, mas não é um tratamento que a pessoa fica muitos dias internada. A gente tem que esperar um período, né, até que seja iniciada a radioterapia, quando ela é indicada. Tá? E a radioterapia depende do planejamento. A gente tem períodos curtos e às vezes períodos de semanas aí que podem levar ao tratamento, que é feito uma vez ao dia em sessões super rápidas de radioterapia. Tá, vamos entender agora, explicar, né, ajudar os jovens a entender o risco que eles estão correndo aí quando eles não se previnem.
O HPV é uma doença sexualmente transmissível, né? A gente já explicou isso. E ela fica sempre aparente, doutor, ou não? Como que a pessoa pega o HPV e, enfim, pode levar depois a ter um câncer de boca? Porque fica aparente ou não? Pois é, então vamos lá, mas pergunta muito boa também, né? Então, na realidade, né, olha que interessante, a maior parte das pessoas que são expostas ao vírus do HPV, elas sequer vão manifestar algum tipo de sinal ou de sintoma, tá? Então, a gente já conversou um pouco, ele é um vírus de transmissão principalmente sexual. E estima-se que até metade dos homens, tá? Para a gente ter uma ideia, até metade dos homens já tenha tido contato com HPV. Então, é muito distinta essa definição do que é ter o contato e, de fato, manifestar a doença. Então, nem todo mundo que tem contato manifesta a doença. E nem todo mundo que manifesta a doença vai, de fato, sentir alguma coisa, ou às vezes nem nota, né? Por se tratar de uma lesão pequena, enfim. E a maior parte das lesões, quando surgem, elas podem ser tratadas localmente e depois elas vão embora, e isso não gera nenhum tipo de consequência ou de sequela para o paciente. Tá? É apenas uma pequena parcela da população que vai desenvolver essa doença de forma um pouco mais exuberante, né? E uma parcela ainda menor vai ser prejudicada no sentido de ter algum tipo de tumor relacionado ao HPV. A grande maioria dos pacientes não tem sintomas e sequer sabem que tiveram contato com o vírus. Nossa, é difícil aí, né? Bom, tem que se prevenir, né? Esse é o único jeito, né? De não contrair a doença. Se prevenindo, né? Com certeza. Tá, e como que a gente faz para prevenir esse tipo de câncer, esse câncer de boca? Pois é. Então, assim, eu acho que para a gente falar em prevenção, a gente tem que ter ciência de quais são os fatores de riscos modificáveis, né? Ou seja, aqueles nos quais a gente consegue, de fato, influenciar. Então, a gente tem 3 grandes fatores de riscos conhecidos para esse tipo de tumor. O primeiro deles é o tabaco, o cigarro, né? O tabagismo, ele é o principal fator de risco em muitos países ainda para esse tipo de tumor. Para se ter ideia, cerca de 90% dos casos, né, de forma geral, diagnosticados, os pacientes fumam, né? Então, a gente pensa muito em cigarro e câncer de pulmão, mas o cigarro está por trás aí do surgimento de vários outros tipos de tumor, incluindo esse que a gente está falando hoje. O outro segundo fator de risco muito importante é o álcool. Tá? Então, o etilismo ele é um fator de risco, sobretudo quando associado ao tabagismo. A combinação do cigarro com o álcool, eles se potencializam, eles têm um efeito sinérgico que aumenta ainda mais o risco da pessoa desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. E o terceiro fator de risco é justamente o que a gente estava falando agora, que é a infecção pelo vírus do HPV. Tá? Então, a gente já tem aí 3 medidas que a gente pode tomar para prevenir o surgimento do tumor. 1, não fumar. Segundo, evitar, né, o álcool, ou se for fazer ingestas comedidas, né? E, em terceiro lugar, sempre se proteger ao máximo, fazer uso do preservativo para reduzir o risco de você se contaminar com o vírus e, com isso, aumentar o risco de um tumor. Tá, vamos entender melhor essa relação entre o HPV e o câncer de boca. O câncer de boca pode vir se você não tratar direito o HPV ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem total relação, né? Então, a grande questão é que a presença do vírus, né, na nossa mucosa, cronicamente, vai levar ao surgimento do que a gente chama de lesões pré-malignas, tá? E essas lesões pré-malignas, elas vão progredindo à medida que o tempo vai passando e que o paciente não nota ou não trata aquela lesão, e isso, em última análise, pode acabar gerando um tumor. Não é um processo rápido, é um processo lento, tá? Geralmente. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla e orienta tanto os pacientes a procurar ajuda em casos de lesões que não vão embora. Porque essas lesões, geralmente, elas vão se tornando crônicas e é justamente a negligência do paciente em relação àquela lesão o principal problema e o que acaba levando a um diagnóstico muitas vezes tardio, né, dessas lesões. Tá. A gente falou que tem algumas pessoas que têm, né, os sintomas, as lesões, outras não têm. Então, quem não tem lesão, faz o exame lá, vai acusar que está com HPV? Pois é, existem sim testes, né, moleculares que podem detectar o HPV na ausência de lesão.
mas evidentemente que se o paciente não sente, não está vendo nada, ele não vai procurar ajuda médica, enfim, querer fazer um teste assim totalmente desmotivado, sem nenhum motivo para poder detectar o HPV. Então, o que a gente acaba vendo na maioria dos casos, quando ele é diagnosticado, é uma lesão, como eu falei, uma verruga, ou na região genital, ou até em outra região, e que a gente faz alguns testes citológicos e a gente colhe o material e isso é testado, é detectado o vírus dessa forma, na maior parte dos casos. Tá, no começo a gente falou, né, o doutor falou que atingia mais as pessoas, né, acima dos 50 anos e que fumavam, né? E agora está atingindo muitos jovens. Isso é a falta de se preservar? E por que está acontecendo isso? Pois é. Eu acho que tudo isso gira em torno exatamente desses 3 fatores de risco que a gente estava conversando, né? Então, em países subdesenvolvidos, por exemplo, onde as pessoas fumam mais e bebem mais, têm um hábito, né, do etilismo ainda mais frequente, a gente costuma ver essa doença surgir em pacientes mais idosos, né, mais velhos. E quando a gente lida em países desenvolvidos com pessoas que fumam menos e que, enfim, estão mais conscientizadas acerca de estilo de vida, enfim, aí a gente começa a notar um pouco mais da importância do vírus por trás do surgimento dessa doença. Ele tem um peso maior, o vírus, no surgimento da doença quando a gente está falando em países desenvolvidos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá já é mais frequente esse tumor surgir pelo vírus do que, por exemplo, pelo cigarro, né? E aqui no Brasil a gente está passando aí por um momento, vamos dizer assim, de transição. Tá bom. Bom, doutor André Paterneu Castelo Dias Carneiro, oncologista, esteve aqui com a gente hoje falando sobre Julho Verde, né? HPV amplia risco de câncer de boca entre jovens. Muito obrigada, doutor. Quer deixar seus contatos para quem quiser alguma dúvida ou marcar uma consulta, enfim? Quero sim, e quero falar de um assunto também rapidinho, muito importante, que é a vacina para o HPV, tá? Eu acho que além dessas questões aí das lesões, ficar atento para lesões que não vão embora, uma questão muito importante é a vacinação, tá? Existe vacina para HPV, muita gente não sabe disso. Então, o SUS, desde 2014, né, nosso Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde, oferece a vacina para o HPV. Ela é disponível para meninos e meninas, tá? Crianças, no caso das meninas, de 9 a 14 anos, de meninos de 11 a 14 anos. Pessoas com alguma imunossupressão também têm uma indicação até numa faixa etária mais ampla do que essa. E essa vacina é dada gratuitamente para essas crianças, com o intuito de gerar uma imunidade contra o vírus e tentar bloquear todo esse processo que eu expliquei para vocês, tá? Bom. Pessoas mais velhas também podem se vacinar, tá? E devem se vacinar, mas infelizmente aí o SUS não cobre e aí isso deve ser feito em clínicas particulares, tá bom? Okay. Então, ficar muito atento a essa questão da vacina, porque isso também é um método muito, muito importante de prevenção e tem que ficar ligado nessa questão. Tá bom. Muito obrigada, viu, doutor? E até a próxima. E o Instagram é André PCDC. André PCDC, tá bom? Boa. Daí lá e sigam para mais dicas aí de câncer. Boa, muito obrigada, viu? Até a próxima. Olha que bacana, viu, gente? Tem que se prevenir, pelo amor de Deus. Vai lá, dá uma moradinha, né? Vai se prevenir. Tomar vacina também é uma ótima escolha, ok? E no próximo bloco tem quadro novo com a doutora Francine Mendonça, Entendendo o Cérebro. Já, aguenta aí.